Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de um dos heróis mais complexos da Marvel, o Cavaleiro da Lua. E o mais legal é que vamos explorar um paralelo incrível entre o poder dele e uma prática mágica do mundo real. Sabe, essa ideia de um mortal se tornando o instrumento de um deus é um conceito muito poderoso, né? Quem acompanha quadrinhos já conhece bem. Mas essa conexão entre o humano e o divino vai muito, mas muito além da ficção. A grande pergunta que a gente vai investigar hoje é: será que essa dinâmica tem algum tipo de fundamento em crenças e práticas do mundo real? Para a gente poder entender essa conexão, vamos começar com um exemplo que todo mundo conhece: o Cavaleiro da Lua, o Avatar, o punho do Deus Khonshu. Olha, no centro de tudo está a relação entre o Mark Spector e o seu patrono divino, o Khonshu. E o Khonshu não é um deus simples, não é puramente bom. Ele é totalmente ambíguo. Ao mesmo tempo que ele protege os viajantes da noite, ele também é uma força de vingança bem violenta. É justamente essa dualidade que torna a jornada do Spector tão complexa e perigosa. Essa conexão se manifesta de um jeito, bem dramático. O Khonshu literalmente revive o Mark Spector, dando a ele poderes que estão ligados às fases da Lua. Mas o preço é altíssimo. O Mark se torna um canal direto para a vontade do Deus e a própria identidade dele começa a se quebrar, a se fragmentar. É uma verdadeira colisão entre a consciência humana e uma força divina avassaladora. Certo, agora vamos fazer uma pausa no universo Marvel por um instante e entrar no mundo da magia cerimonial. É exatamente aqui que o paralelo fica fascinante de verdade. Em várias tradições esotéricas, existe uma prática chamada Assunção da Forma Deus. E aqui tem um ponto muito importante. Não se trata de possessão ou adoração cega, ok? O objetivo é uma unificação consciente. É o praticante se elevando para se identificar com o arquétipo divino e assim canalizar as qualidades e a consciência dele. E como isso funciona na prática? Bom, o processo é super estruturado. Tudo começa com a purificação da mente. Depois, vem uma visualização super intensa da divindade. O passo-chave é a identificação, o momento em que o praticante temporariamente se torna aquele arquétipo. E depois de fazer o que precisa ser feito nesse estado, existe um retorno cuidadoso, deliberado à identidade normal, mas trazendo de volta todo o aprendizado da experiência. Tá, mas como é que essas duas ideias se comparam quando a gente coloca elas lado a lado? Onde é que a ficção e a realidade se encontram? E, claro, onde elas se separam? E essa tabela aqui ilustra as diferenças de um jeito brilhante. Para o Cavaleiro da Lua, a conexão é imposta, é uma relação de submissão. Já na prática mágica, é uma união voluntária. O risco para o Mark Spector é a perda permanente da identidade dele, enquanto para o mago é uma dissolução temporária e controlada do ego. E os propósitos não poderiam ser mais diferentes. Um serve à vingança de um deus, o outro busca conhecimento e a manifestação do divino que já existe dentro de si. Isso tudo leva a gente para uma questão bem importante. Se a gente deixar os superpoderes de lado, o que significaria canalizar Khonshu em termos práticos no nosso mundo real? A grande sacada aqui não é ter força sobre-humana, mas sim incorporar as qualidades de um arquétipo. No caso do Khonshu, seria o arquétipo da justiça lunar, do equilíbrio noturno e da proteção implacável. Isso se manifestaria de maneiras psicológicas bem concretas. Pensa só. Uma intuição super aguçada, um controle maior sobre as próprias sombras internas, a capacidade de agir com uma justiça firme, mas sem ser cego pela raiva. É como desenvolver um tipo de presença que, assim como a lua, inspira respeito, ou talvez até um pouco de temor, e também uma conexão mais profunda com o que a psicologia chama de inconsciente coletivo. E é aqui que tudo se conecta, nos levando ao princípio fundamental que une tanto o avatar da ficção quanto o praticante do mundo real. No fundo, a história do Cavaleiro da Lua é uma dramatização quase mítica de um princípio esotérico. Não importa se é o Mark Spector sendo forçado pelo Khonshu ou um mago escolhendo se alinhar com um arquétipo, os dois expressam a mesma verdade. A força divina não vem de fora, ela se manifesta quando o ser humano se torna um espelho do sagrado. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Todos nós, em diferentes momentos, agimos a partir de padrões maiores, de arquétipos como o herói, o protetor, o rebelde. A questão é, quais desses arquétipos estamos incorporando em nossas vidas, seja de forma consciente ou não? E com qual propósito? Valeu por hoje, pessoal! A gente se vê na próxima!